Muito boa tarde a todos. Vamos, nessa aula, falar sobre organização política administrativa, tá? Pelo título, parece que é bastante coisa, que é meio estranho, difícil, mas não, é bem tranquilo, bem simples de, de entender, tá? Nós vimos algumas aulas anteriores, quando nós estávamos falando sobre mapas, né? Que o país, né? Temos o exemplo aqui do Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo. O país ele é dividido em regiões, né? Cada região tem seus estados e cada estado tem suas cidades, tá? E daí vem a pergunta, quem que são as pessoas responsáveis por administrar, né? Por gerenciar essas partes, né? Digamos assim, do país. Quem são as pessoas responsáveis? Então, é essa organização que nós vamos ver nessa aula, tá? Então, o país, né? País mais amplo, quem é a pessoa responsável por administrar esse país é chamado de presidente, tá? Atualmente, o nosso presidente é Jair Bolsonaro. Bom, daí só uma observação aqui. Então, o presidente é a pessoa que administra, responsável por administrar o país, tá? Só que tem alguns países que essa pessoa responsável por administrar não recebe o nome de presidente, recebe o nome é chamado de primeiro-ministro, né? Ou se for mulher, primeira-ministra. Mas a função é a mesma, é a de gerenciar ou administrar um país. Coloquei dois exemplos aqui de países de que tem primeiro-ministro, né, como se fosse o presidente deles, entre aspas. Então, na França, o primeiro-ministro, né, é o Macron. Na Alemanha, a primeira-ministra é a Merkel. Tá? E tem outros países que têm como a pessoa responsável por administrar o primeiro-ministro ou primeira-ministra. Tá? Mas a maioria dos países é chamado de presidente mesmo, mas a função é a mesma. Tá bom? Agora, o país é dividido por regiões, né? Vocês sabem, 5 regiões, norte, sul, nordeste, sudeste, centro-oeste. Só que não tem uma pessoa específica responsável por administrar cada região. Isso não existe. Existe, sim, a pessoa responsável por administrar cada estado, tá? Cada estado é administrado pelos governadores. Então, cada estado tem o seu governador, tá? Ou governadora. Atualmente, o governador do nosso estado aqui, que é de São Paulo, é o João Dória. Os estados possuem várias cidades, né? Muitas cidades. E a pessoa responsável por administrar cada cidade é chamado de prefeito. O prefeito aí de Pinda é o Dr. Ezel Domingues. Aqui em Taubaté, eu estou falando, o prefeito atual é o Ortiz Júnior. Tá? Então, cada cidade tem o seu prefeito ou prefeita, que é a pessoa responsável para administrar ela, né? Para administrar cada cidade. E por que é dividido assim? Porque é mais fácil de gerenciar, de fazer a gestão. Porque imagina só uma pessoa, imagina só o presidente ter que gerir todo o país e saber de tudo que está acontecendo em todos os lugares. Não dá, é muita coisa. Até em países pequenos, não tem como. Então ele é dividido em estados e cidades, porque daí cada responsável por administrar essas partes fica mais fácil de fazer o controle e fazer a administração da melhor maneira possível, tá? Então isso tem que ficar claro na cabeça de vocês aqui nessa aula. Um objetivo. O que é presidente, né? Responsável por administrar o país. Os governadores administram os estados e os prefeitos administram as cidades, tá? Isso aqui é só uma observação. Tem muitos países, por não terem grandes dimensões geográficas e populacionais, não possuem estados, portanto, não têm governadores.
Tem muitos países que... o Brasil é um país muito grande, assim, né? Na sua dimensão e na sua população. Só que tem países, por exemplo, na Europa tem bastante, tem países que são... O país inteiro é menor do que um estado do Brasil. Então, não tem necessidade de dividir esse país em estado e depois em cidade. Os países são divididos somente em cidades, tá? Então, por exemplo, na Itália, a Itália não tem estado, só tem cidade. Só tem a cidade de Roma, a cidade de Nápoles, tá? A cidade de Turim e outras, tá bom? Agora, os Estados Unidos, que é um país grande como o nosso, daí sim, lá são divididos em estados. Tem o estado da Flórida, o estado do Texas e outros. Tá bom? Então, tudo vai depender do tamanho do país. Mas a nomenclatura é a mesma, tá? Utilizada em todos. Muito bem. Agora, a outra parte aqui importante da aula que ficar bem claro na cabeça de vocês. É este daqui. Prefeito, governadores, presidente. Isso, o que significa isso? Isso é o papel social que essa pessoa está exercendo. Então, vamos voltar aqui, ó. Bolsonaro. O Bolsonaro, ele atualmente é o presidente do país. Então, o papel social dele é de ser presidente. Ou seja, é a função que ele exerce atualmente na sociedade, tá? Isso é chamado de papel social. Então, quando vocês ouvirem falar, qual é o seu papel social? O papel social de tal pessoa é tal coisa. Então, você já tem que associar já. O papel social é qual é a função atual daquela pessoa na sociedade. A minha função atual na sociedade, qual que é? Essa daqui, professor. Então, o professor é o meu papel social, tá? O meu papel social é professor. Bom, se um dia, acredito que não, mas se um dia deixar de ser professor e for alguma outra coisa, tá? For um médico, por exemplo, o meu papel social vai ser médico, tá? Então, pode mudar o papel social, tá bom? Nós vamos ver isso com mais detalhe também na outra aula. Daí vocês podem estar se perguntando, né? Mas assim, papel social só tem quem tem alguma profissão, quem trabalha alguma coisa, que exerce alguma profissão ou é profissional, mesmo que não esteja trabalhando, mas que tem alguma profissão? Não. Vocês não trabalham e nem devem, né? Pela idade, nem deve trabalhar. Mas atualmente vocês têm têm papel social. E qual que seria? Estudante. Então, qual é o papel social de vocês? Estudante, tá? Outro detalhe também aqui, em relação ao papel social, é o seguinte. Todo papel social, né? A função que a pessoa está exercendo na sociedade, todos têm seus direitos e seus deveres, tá? Então, eu como professor tenho meus direitos e meus deveres, tá? Vocês como estudantes têm seus direitos e deveres. Outro papel social que algumas pessoas exercem tem seus direitos e deveres. Bom? E o que seriam esses direitos e deveres? Então, isso nós vamos ver com mais detalhe na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai ver o que seria ter direito e dever, o que significa isso, e quais seriam, né, direitos e deveres. Todo mundo tem seus direitos e deveres, independente do seu papel social. Independente do seu papel social. Todos têm, tá? Pode mudar de um para outro de acordo com a profissão ou de acordo com o que você está exercendo na sociedade atualmente? Sim, pode mudar. Mas todos têm, tá? Então, isso a gente vai ver com mais calma na próxima aula, em relação a direitos e deveres. Tá bom? Então, o que é importante que fica da aula de hoje? Isso daqui. Como que está administrativamente dividido o país, né? Em relação às
ao modo de gerir o país, como que ele é dividido e quem é o responsável por fazer a gestão. Administração, mesma coisa. E também essa palavra aqui, o significado e o sentido dela tem que ficar muito claro na cabeça. Tá? O papel social. O que significa isso? Tá bom? Ótimo. Então, vamos lá para atividade. Atividade aqui, eu vou deixar ela um pouco mais livre hoje, né? Vocês vão fazer um mapa mental, tá? Um mapa mental sobre a aula, tá? Tanto a explicação quanto aquela parte lá que está escrito. Só que dessa vez eu não vou colocar já a divisão aqui dos retângulos, como que vai estar dividido, o que vai sair de cada parte. Não, eu vou deixar mais livre. Então, eu vou deixar para vocês decidirem como que vocês vão fazer essa distribuição do mapa mental dos retângulos. Bom? Lembrando que o primeiro, né, é sempre o tema central e depois vai dividindo em partes de acordo com a explicação lá da aula, tá? Então, eu vou deixar mais livre para vocês fazerem. Então, observe bem aqui a aula, o que foi explicado, o que está aqui. Não precisa conter palavra por palavra, vocês sabem, né? Que o mapa mental o que está dentro de cada retângulo é só o principal mesmo, uma palavra, um conjunto de poucas palavras em cada parte, que resume bem, tá? Então, vou deixar mais livre. Pode ter quantos retângulos vocês quiserem, tá? Agora, ter 2, 3 só, daí não, tem que ter mais, tá? Então, organize do jeito que vocês acharem melhor para vocês, tá bom? Então, o que vocês vão copiar no caderno? A explicação da aula, tá? Colocando em destaque o que está aqui de cor diferente, fazendo as duas leituras e a atividade. Copiem a atividade, façam lá, respondam, façam o mapa mental, tirem foto e postem lá, por gentileza, na plataforma, tá? Lembrando que o mapa mental, o retângulo e as linhas são coloridos, tá? Vocês já sabem fazer, só reforçando. E o que está escrito dentro é a lápis. Tudo bem? Então, esse foi a aula de hoje, tá? Vamos continuar na próxima aula falando sobre direitos e deveres. Joia? Então, muito bem. Bons estudos aí para todo mundo e até a próxima aula.